Olá, bom dia. Eu sou a professora Magna. Nesta aula, vou fazer para vocês uma revisão do conteúdo para a avaliação da próxima semana. Bom, neste conteúdo, então, nós vamos falar sobre a patrística, né? E a primeira pergunta ficou um pouco coberto aí no slide, né? A primeira pergunta é exatamente o que é patrística, tá? Vamos começar respondendo essa pergunta. O que é a patrística, então? Bom, a patrística é a doutrina filosófica dos primeiros séculos da era cristã, que tinha como representantes, como fundadores, mentores, os primeiros padres da Igreja Católica, certo? E ela surge quando? Logo no primeiro século depois de Cristo, com a formação da igreja. Esses padres, eles tinham a missão de fazer a apologia da fé, ou seja, de fazer a defesa da fé, tá? Aí a gente já volta lá e veja o conceito de apologética, tá? Que é fazer a defesa da fé. Bom, eles tinham que defender a fé de quê? Contra os ataques dos pagãos. Então, eles tinham a missão de propagar a fé, evangelizar, levar a nova filosofia, né? O evangelho para as pessoas, entende? Principalmente o Império Romano, né? Então, esses padres, eles estudavam para isso, né? E haviam aqueles mais letrados, vamos dizer assim, aqueles mais intelectuais, que lidavam diretamente com o imperador, tá? E evangelizava logo no Império Romano, certo? Bom, eles enfrentaram muitas lutas, sem dúvida nenhuma, porque imagina, eles tinham crucificado Jesus Cristo, né? O que não iriam fazer com os seus seguidores. Então, travaram muitas batalhas, inclusive muitos deles perderam a sua própria vida em nome da fé, em nome dessa nova filosofia cristã, né? Bom, qual é a principal característica da patrística, né, desse período? Então, levar a fé para as pessoas de uma maneira em que a razão e a fé estejam unidas. Então, nós não podemos esquecer que nesse período, fé e razão caminhavam juntas, né, unidas. Quais foram os representantes principais? Bom, o fundador da patrística foi Justino. Nasceu no ano 176, mais ou menos depois de Cristo, tá? Foi mártir também, morreu por conta da defesa da fé, né? Mas ele não foi o principal precursor da patrística, né? O principal representante da patrística foi Santo Agostinho, que nasceu na África, em Tagaste, no ano mais ou menos 334 depois de Cristo, certo? Bom, gente, Agostinho foi padre, bispo, né? Foi muito rebelde também, muito custoso antes de se tornar padre e bispo, tá? E se bandeou para o lado de muitas seitas pagãs. A mãe de Santo Agostinho era Santa Mônica, ela rezou durante 33 anos pela conversão do filho, né? E acabou morrendo antes de ver a conversão dele. Aos 33 anos, mais ou menos, Santo Agostinho se converteu. Ele conheceu Santo Ambrósio, que era o bispo de Hipona, onde ele ficou uns 10 anos na companhia de Santo Ambrósio, tá? E ali ele se converteu ao cristianismo. Quando ele muda de vida, que ele conhece a doutrina cristã, a filosofia cristã, lembrando que nesse período nós não separamos a fé da razão. Então, a filosofia caminha junto com a teologia. Ou seja, quando eu falo de doutrina cristã, eu estou falando de filosofia também, certo? Bom, Santo Agostinho, então, na questão do conhecimento, um detalhe importante. Esses filósofos da patrística, da escolástica também, eles se embasavam nos gregos, buscavam bases racionais nos gregos. Eu disse a palavra racional, exatamente, era isso que eles faziam. Eles buscavam as bases sólidas, lógicas e racionais, tá? Para dar continuidade na sua filosofia. E logo eles vão buscar bases em Platão, em Aristóteles e outros mais, né? Bom, Santo Agostinho se inspira em Platão, tá?
para falar sobre o conhecimento, aquilo que nós podemos conhecer. Enquanto para Platão o conhecimento era alcançado pelo mundo das ideias, através dos sentidos, não, através da inteligência, da razão, se alcançava o mundo das ideias. E a verdade estava no mundo das ideias, onde as ideias eram perfeitas e imutáveis. Já para Santo Agostinho, que se inspirou em Platão, a verdade seria uma espécie de iluminação divina. Então, ou seja, o ser humano só pode conhecer aquilo que Deus iluminar. Todas as ideias, ao invés de estar no mundo das ideias de Platão, estão em Deus. E Deus participa da vida humana quando ele permite o conhecimento. Então, quando ele coloca essas ideias no ser humano através da iluminação. Então, o divino, que é Deus, tá? Ilumina a razão humana. E a razão, uma vez iluminada, ela pode conhecer todas as coisas. Bom, qual é a condição necessária em Santo Agostinho, então, para se conhecer, gente? A condição é ter fé. Agostinho é bem radical em dizer: quem não tem fé não pode conhecer, porque não acredita em Deus e logo Deus não ilumina a razão. Então, conhecimento para as pessoas que não têm fé é uma ilusão, né? Assim, ele consolidou a sua doutrina da iluminação. Pessoal, de uma maneira bem rapidinha agora, nós vamos falar sobre a escolástica. A escolástica foi uma outra corrente filosófica que surgiu no período cristão. Bem mais para frente, por volta do século XIV, né? Século XIII, XIV, né? Tem o seu início no final do século X, mas o seu apogeu, vamos dizer, o seu auge, no século XIII, século XIV, né? Então, nesse período, pra vocês terem uma ideia, Santo Tomás de Aquino, que é o principal representante da escolástica, nasceu em 1270, né? Então, já no século XIII, nós vamos ter aí o Tomás de Aquino como principal representante. Ao contrário de Agostinho, Tomás de Aquino já nasceu convertido, né? Ele era o 7º filho de uma família bem numerosa, de uma família nobre também. Desde cedo já quis ir para o mosteiro, para o seminário, para ser padre, né? O pai não aceitava, inclusive ele foi preso pelo próprio pai para não ir para o seminário, o irmão mais velho também, né? Mas daí ele conseguiu e foi, né? Bom, enquanto padre, Agostinho contribuiu muito com a educação, porque ele fundou a escolástica. O que significa escolástica, gente? Escola católica, né? Ensino. Então, a escolástica foi um período que se consolidou a doutrina filosófica que se preocupava com a educação, tá? Então, esses monges dessa época, eles contribuíram muito com a educação. Foram mais de 80 universidades fundadas na Europa entre o século XII e o século XIV. Só para vocês terem uma ideia, a contribuição que eles deram. Sem contar também nas escolas católicas que eram anexas aos mosteiros, né? Onde os padres eram os professores. O método que se usava na escolástica, gente, era o da dialética, certo? Então, eram questões disputadas, ou seja, os estudantes se preparavam, estudavam, e depois haviam debates em torno daquele tema. Eu não preciso nem dizer que a relação entre fé e razão ela vai se manter de uma maneira bem sólida, né? E o principal representante é Santo Tomás de Aquino, tá? Se fundamentou em quem? Platão? Não, em Aristóteles, tá? Em Aristóteles. Aristóteles lembra que era um filósofo mais realista. O conceito do objeto, ele passa a existir em nós a partir do momento que nós entramos em contato com ele através dos sentidos. Então, os sentidos abstraem do objeto as suas características, certo? E a partir de então, nós formamos a ideia ou conceito intelectual. Essa é a teoria do conhecimento para Tomás de Aquino. Pessoal, eu acredito que seja o suficiente para a nossa prova. Dá uma olhadinha lá na nossa revisão no GR8, tá? Estudem, vai ser bem tranquilo. Um beijo para vocês.